Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu, nosso Salvador é Jesus o Senhor. Olá! Você já parou para pensar na importância do nascimento de Cristo? Eu vou dizer algumas coisas sobre Jesus e você vai entender melhor o quão importante foi isso. Você já parou para pensar de onde Jesus veio? Por que ele veio? Como ele veio aqui? A palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículos 22 a 31, chamando Jesus de sabedoria de Deus e também de arquiteto de Deus, diz que antes da criação do mundo, na verdade antes da criação de qualquer coisa do universo, Deus gerou Jesus. Ou seja, Jesus nasceu de Deus em algum lugar desse universo. Depois que isso aconteceu, Deus então começou a criar todas as coisas que existem. E ele fez isso por intermédio de Jesus. Então, Jesus nasceu de Deus e Deus começou a criar todas as coisas. Deus pensava, Deus falava e Jesus, como o seu arquiteto, fazia a magnífica obra de Deus. E isso era um motivo de grande alegria para Deus. Na verdade, a palavra de Deus diz que Jesus era o motivo diário da alegria de Deus. Foi por intermédio de Jesus também que Deus fez o nosso planeta, fez o sol, a lua, as estrelas, o mar, a terra, os vegetais, os animais e também os seres humanos. E quando Deus fez isso, Ele fez de forma que o homem vivesse para sempre, eternamente, sem doenças, sem tristezas, sem nenhum tipo de problema. Mas infelizmente aconteceu um problema aqui na Terra. Por causa da desobediência a Deus por parte dos homens, a morte passou a ser uma realidade, uma triste realidade entre os seres humanos. E não só a morte, a maldade, a violência, enfim, tudo que há de ruim e de errado nesse mundo passou a existir por causa da desobediência a Deus. E também porque um inimigo muito poderoso, chamado Satanás, acabou tomando posse do nosso planeta por conta disso. Quando Deus se deparou diante dessa situação, Ele poderia simplesmente ter deixado para lá, afinal de contas, era justo que nós sofrêssemos a condenação, porque Deus já tinha falado qual seria a regra para vivermos eternamente e qual seria a regra caso não obedecêssemos às ordens de Deus, que é o autor da vida. E o ser humano simplesmente optou pela desobediência a Deus. Mas mesmo assim, Deus, que nos ama tanto, não queria deixar os seres humanos simplesmente jogados ao seu próprio destino. Ele pensou em uma forma de dar mais uma chance e salvar a humanidade. Talvez se algum anjo viesse morrer em nosso lugar, mas isso não poderia porque os anjos não participaram da nossa criação e nem tampouco da lei de Deus. O próprio Deus não poderia morrer porque ele naturalmente é imortal. A morte é algo que jamais pode atingir a Deus. Então, a única pessoa que poderia morrer em nosso lugar era aquele, Jesus, o Filho unigênito de Deus, aquele que trazia alegria diária a Deus. Seria a única forma de salvar a humanidade. E foi isso que Deus fez há mais ou menos 2000 anos atrás. E como que Jesus veio aqui?
Ele veio com toda a sua natureza divina, com todo o seu esplendor, com todo o seu poder intrínseco a Ele, que Deus deu a Ele? Não. Jesus, para nos salvar, Ele tinha que vir como um ser humano, filho de uma mãe humana, idêntico a nós, sujeito às mesmas fraquezas e às mesmas adversidades que o mundo nos oferece. É assim que Cristo teria que vir para viver aqui alguns anos e morrer em nosso lugar. E Ele fez assim. Quando chegou no tempo certo, Jesus nasceu como um bebê, nascido de uma mulher humana, tão humana quanto eu e você, e se tornou um ser humano como nós. Ele cresceu, viveu e passou por muitas tentações, assim como eu e você temos que passar diariamente. E Ele, além disso, além de todo o sofrimento, Ele morreu em nosso lugar. Aquele que foi justo morreu no lugar do injusto. Essa história nos mostra o quanto Deus realmente nos ama e quão importante foi o sacrifício do Filho dele na cruz do Calvário. Então, nesse dia tão especial, lembre-se sempre que Deus amou tanto a você que deu o seu Filho unigênito para que você, crendo nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso Salvador,